Bom dia, amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estar dando continuidade aqui, meus irmãos, à nossa leitura de Jeremias. Estamos no capítulo 21. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para nos ensinar aqui. Porque toda a Bíblia, ela é um ensinamento. Ela nos ensina a caminhar com Cristo, a fugir do pecado, a abandonar as coisas do mundo, não amar mais as coisas do mundo do que a Deus. Então vamos estar orando para que Deus abençoe este momento, abençoe a tua vida e nos dê direção para que você possa entender o que Deus quer nos dizer. Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, santo e poderoso é o Senhor, Rei dos reis e Santo dos santos. Na tua gloriosa presença estamos aqui, ó Pai, neste momento para pedir a Ti a tua bênção para este momento da leitura. Que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente para receber a tua palavra, para que possamos obedecê-lo, para que entendamos, ó Pai, o que o Senhor quer de nós. O Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento e entendimento. Abençoa o nosso caminhar. Abençoa, Senhor, para que guardamos no nosso coração a Tua palavra, para que não vacile os nossos pés, para que não pisamos, ó Pai, em caminho tortuoso, mas que firmamos os nossos pés na rocha eterna que é o Senhor. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa vida. Pai, pedimos a Ti também perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades e transgressões. Se às vezes também pecamos e não percebemos, que o Senhor possa nos perdoar e nos lavar com o Teu sangue. Fala conosco neste momento. O Senhor sonda também o nosso coração. Se há algo mal dentro de nós que não Te agrada, que o Senhor possa nos ensinar a deixar isto de lado. O rancor, a dor, a mágoa, tudo aquilo que nos tira, Pai, da Tua presença, que nos tira o nosso momento contigo, que o Senhor nos conduza. Que o Senhor possa estar conosco neste momento, visita a nossa casa, a nossa família, visita também o nosso coração. E que seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como és no céu. É no nome santo de Jesus que eu oro e Te agradeço. Para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, aqui no capítulo 21 nos diz: o pesado cerco predito. Predito quer dizer que foi dito antes de acontecer. E quando Deus fala, meu irmão, é melhor a gente se atentar. Você vai entender o porquê. Nos diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malaquias, e a Sefonias, filho de Maaceias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, contra vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que vos têm cercado de fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós, e com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E farei os habitantes desta cidade
e ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, e de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregareis Edequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e o que desta cidade restarem, da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á ao fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás, assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou de fome, ou de pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá, e terá a sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimá-la-á a fogo. E a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem encontrará nossas moradas? Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. E acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo o que está em redor dela. Amados irmãos, a gente vê aqui uma coisa muito perigosa de se fazer. Este capítulo, eu quero estar lendo abaixo a explicação desse capítulo para que você possa entender, né? Essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, então ela tem aqui o livro, né? A história, e também tem a explicação. Mas eu quero estar mostrando aqui, está falando sobre o verso 8 e o verso 14. E a gente vai entender isso. No verso 8 diz assim: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Deus deu a este povo a escolha. Mas ainda assim a escolha para eles não foi boa. Mas Deus já havia dado para eles o caminho da vida, o caminho da verdade, que é a palavra de Deus. Pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente sabe que a palavra é o poder de Deus, é o verbo. E o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, e os homens não o reconheceram. Mas Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos dar hoje a salvação. Mas ainda assim, Jesus ressuscitado, Jesus ainda caminhando entre nós, pois ele está em todo lugar. As pessoas ainda o rejeitam, escolhem o caminho da morte, o caminho do pecado, porque a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte, e a morte espiritual. Te afasta de Deus. E aquele que vive sem Deus, meu amigo, ele vive talvez o melhor dessa terra, mas eu vou te dizer e fazer você entender agora. Se você já está apto a viver sem Deus nesta vida, você não quer o céu.
você quer o inferno. Você já tem lá a sua morada. E você lá com certeza vai ser feliz. Assim você acha que vai? Porque lá a presença do Senhor não vai se manifestar. Quando você receber a segunda morte, que é a morte espiritual, a sua alma ser lançada no fogo eterno, você nunca mais vai ser ouvido, né? Aliás, respondido por Deus. Você nunca mais vai, né, ter a presença dele, vai sentir a presença dele, porque lá ele não vai se manifestar a você. Então, você está se preparando para ter com Deus o caminho da vida ou o caminho da morte? Porque Deus te dá essa escolha. A gente também pode ver aqui no verso 14 que Deus diz: eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, e consumirá a tudo o que está em redor dela. A gente frisa aqui no comecinho desse versículo que eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações. É justamente isso que Deus faz, porque Ele é justo. Você tem feito que ação? Você tem feito bem ou você tem feito mal? Você tem plantado, você tem levado a palavra do Senhor a toda criatura, como Deus nos ordena? Ou você tem feito o mal às pessoas, tem julgado, tem plantado coisas ruins na vida das pessoas, rejeitado fazer a obra, rejeitado até mesmo a palavra de Deus? Então, como que você quer colher bons frutos se você não caminha a este fim? Não planta coisa boa, né? Então eu vou estar lendo aqui para que você tenha entendimento, a explicação, né, sobre cada versículo, que nos diz assim, a partir do verso 1. Deus contra o seu povo. O rei Zedequias, diante da aproximação da invasão babilônica a Jerusalém, esperava que o Altíssimo o ajudasse a vencer os inimigos. Ora, a nação de Judá fazia o oposto da vontade divina e agora queria a sua proteção e ajuda? Né? Quantas vezes não fazemos isso? Quantas vezes na nossa vida a gente vive longe de Deus, pecando, buscando, adorando a outros deuses? Mas quando a coisa aperta, quando o inimigo se levanta, quando vem retaliação, quando nos adoecemos de forma que só Deus pode curar, aí nos voltamos a Ele. Aí olhamos: Senhor, o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que está aí, eu tenho fé. Me cura, me liberta, me livra disso, da onde eu pisei, o inimigo está ao meu redor, bramando como um leão, me tragando. Aí esta pessoa volta o seu olhar ao único que pode livrá-lo. Mas não foi por amor. E a gente vai ver isso. Que o Senhor trate conosco segundo as tuas maravilhas, todas as suas maravilhas. Esse era o desejo do rei, mas ele e o povo estavam interessados apenas no livramento e não em se arrepender e se voltar para Deus. Tá vendo? Foi o que a gente acabou de dizer. Eles só queriam livramento, só queriam que Deus os livrasse da batalha para que não perecessem. Mas Deus sabia que era somente isso que eles queriam. Deus sabe quando a gente busca Ele de todo o nosso coração. Deus sabe quando as suas orações não são somente petições, mas são um momento de proximidade com Deus, um momento de entrega, um momento de receber, né, aquilo que Deus tem para ti, não somente em material, mas espiritual. Um renovo, um fortalecimento de fé para que você permaneça buscando a Deus. Isso é muito importante. Né? A gente não pedir somente coisas terrenas, mas coisas espirituais. Né? Como crescimento, intimidade com Deus, aproximação dele. Porque você fazendo isso, Deus vai te usar tremendamente. Porque é essa aproximação que Deus quer de nós. Não apenas a aproximação em querer bens, o livramento. Por isso receberam um expressivo não como resposta. E ainda ouviram do profeta que o Todo-Poderoso lutaria contra eles com sua mão estendida, com o seu braço forte, com ira e grande furor. A indignação do Senhor contra Judá era tão profunda que chegou a chamar Nabucodonosor de meu servo para cumprir aquela missão.
É uma tolice desobedecer ao Altíssimo, pois quem se opõe a ele se faz seu inimigo. E isso significa não ter nenhuma chance de prevalecer. Irmãos, a gente vê que desobedecer a Deus, né, não é uma boa coisa de se fazer. E quantas vezes na nossa vida a gente desobedece? A palavra de Deus nos diz que ele é imutável, ele é o mesmo Deus que lutou contra o seu próprio povo. A gente vê aqui, ele pode fazer isso nos dias de hoje. Você acha que não, né? Mas é o seguinte, o diabo ele não tem permissão para nos tocar, né? Porque Deus nos protege. Mas por que ele toca? Porque você permite, através da brecha, através do pecado, através das coisas erradas, através do adultério, da pornografia, da bebedice, através de tudo que vai contrário, né, contra a lei de Deus. Aí você dá brecha, aí você abre as portas e convida Satanás a brincar com a tua vida e te fazer perder a salvação, perder a santidade, né? Porque a palavra de Deus nos diz que sem santidade não entraremos no céu. E o que houve aqui? O povo de Judá estava numa época, né, que eles se rebelaram contra Deus, praticamente. Essa é a palavra certa. Porque eles eram conhecedores da palavra, eles sabiam quem era Deus, de onde Deus havia os tirado, e mesmo assim eles estavam fazendo coisas horríveis aos olhos de Deus. Adorando imagens que eles mesmos criavam, de madeira, de ouro, de prata, fazendo altares a esses deuses e fazendo o holocausto a esses deuses, queimando então seus próprios filhos, né, para satisfazer a esses deuses. E vimos no capítulo passado que Deus disse a eles: eu não os mandei fazer isso. Eu sequer pensei tal coisa. Então aquilo que eles faziam não era Deus que tinha colocado no seu coração. A gente tem que se atentar a isso. Tem coisas, irmãos, que parece bom ao nosso pensar, mas não vem do Espírito Santo. Para eles, fazer tal ato, dar a outros deuses o filho, o fruto do seu ventre, lhes parecia bom, pois eles iam ganhar algo em troca. Mas eles estavam fazendo isso para imagens e escultura feito pela sua própria mão. E o Deus que é soberano e é eterno jamais faria isso. Mas a gente vê numa passagem bíblica, lá, né, falando da vida de Abraão, que Deus havia pedido o seu filho como sacrifício. Mas a gente vê, para quem conhece a história, o que havia acontecido antes disso. Abraão, por muitos anos, havia pedido a Deus um filho. E ele esperou, eu creio que 25 anos, se eu não me engano, se eu não me recordo bem, para que isso viesse a acontecer. E Deus não atendeu o seu pedido até então. Mas quando veio a acontecer, quando Deus deu-lhe esse filho, Abraão já avançado em idade, né, já ali com quase 100 anos, Deus lhe deu esse filho para a honra e glória do nome dele. Mas após isso, várias coisas aconteceram. Abraão era um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que buscava a face de Deus também, todo dia. E Abraão veio a ter, né, a aproveitar mais ali o seu filho, né, e se afastou um pouco de Deus. Não que ele se afastou totalmente, mas ele já não estava firme como era firme. É como a gente se sente, tem dias. Ah, eu já fui no culto ontem, hoje eu não vou não, domingo eu não vou não. Ou já fui, né, deixa domingo eu vou, hoje eu não vou não. A gente passa a se acomodar, achar que a presença de Deus, quando você a busca em tal dia, você vai encontrar. Não é porque Deus diz buscar-me-eis e me achareis, mas ele diz quando buscar-me de todo o coração. E a gente vê nessa passagem de Abraão, que Abraão se afastou um pouco de Deus, e Deus então, né,
para testar o seu coração, pensou: se eu o dei, eu posso tirar. Então Abraão, Deus o chamou e pediu a ele o seu filho. E Deus viu que o coração de Abraão ainda era reto. Deus pediu o seu filho como sacrifício e pediu para que Abraão fosse ao monte e o sacrificasse ali. Abraão então juntou ali, o seu jumentinho, colocou lenhas, pegou o seu filho, o tomou, e ele já tinha entendimento, porque Abraão já o ensinara que deveria fazer a Deus esses sacrifícios pelos seus pecados, como gratidão a Deus. Então ele perguntou a Abraão: mas cadê o cordeiro, cadê a ovelha que vamos levar? E Abraão disse, Deus proverá. Mas no seu coração, a dor em saber que ali ele estava levando o seu filho para o sacrifício. Mas ele permaneceu. Ele foi. E subindo ao monte, possivelmente do outro lado, Deus já havia preparado um cordeiro para que fosse sacrificado. E lá em cima, Deus, depois de Abraão já ter preparado todo o altar, colocado ali seu filho, e seu filho já ter percebido quem era o sacrifício, ele aceitou, porque ele sabia da importância do sacrifício para Deus. Abraão permaneceu, e quando isso foi para acontecer, Deus falou com Abraão: tira daí o teu filho, porque ali está o cordeiro para ser sacrificado. E então Abraão tirou dali o seu filho e juntos fizeram ali o sacrifício a Deus. Então, irmãos, a gente vê a verdadeira essência do poder de Deus quando você o obedece. Se Abraão não tivesse se atentado, não tivesse obedecido a palavra de Deus, o que poderia ter acontecido? A Bíblia não dá essa distinção para a gente, Se ele tivesse escolhido outro caminho, não, você me deu esse filho, ele estaria desobedecendo, E Deus poderia tomá-lo à força, porque ele é Deus. Irmãos, o que eu quero que você entenda: Deus, ele é o mesmo. Ele é imutável. Às vezes a gente ouve a voz de Deus, mas a gente não se atenta. E voltando ao povo de Judá, como eu quero te dizer, que eu havia falado, ali, quando Abraão recebeu de Deus esta palavra, diferente do que o povo de Judá estava fazendo, Deus estava testando o coração de Abraão, para que ele entendesse que nem mesmo a tua família, nem mesmo as pessoas ao teu redor pode te tirar da minha presença. Porque às vezes a gente recebe algo de Deus e a gente se afasta de Deus. Algo que você pede, Deus te dá e você vai aproveitar. Isso que foi que Abraão fez. Ele foi aproveitar o seu filho, porque ele já estava avançado de idade. Ele foi criar o seu filho, ele foi aproveitar, porque ele não sabia, ele já estava avançado, qualquer momento ele poderia morrer. E por tantos anos ele pediu a Deus um filho. Quantas vezes na nossa vida a gente recebe aquilo que oramos? Deus honra-nos com aquilo que a gente pede. Porque você pede de coração e Deus te honra, aí você vai aproveitar e se afasta de Deus. Talvez um carro. Ô Senhor, eu preciso de um carro, me ajuda a batalhar, me ajuda a me esforçar para obtê-lo. Quando você ganha, você vai viajar, você vai passear, você já, ao invés de ir ao culto, você vai a outra cidade, num shopping, aproveitar a vida, e Deus vai ficando em segundo plano. Deus quis mostrar isso a Abraão. Diferente do que as pessoas estavam fazendo. Eles estavam oferecendo a vida que eles tinham concebido, o filho que Deus havia os dado, para sei lá o que eles pediam em troca, porque a Bíblia não diz. Para imagens e escultura de outros deuses.
E aqui, a partir do versículo 7, né, a explicação: entregarei na mão dos seus inimigos. A profecia acerca de Zedequias e de sua casa se cumpriu em 586 a.C. O rei caldeu que invadiria Judá é definido como um homem cruel, sem compaixão e misericórdia. Ele era implacável, pois não poupava ninguém de sua perversidade. Pelo contrário, ele torturava e matava homens, mulheres, crianças e idosos indistintamente. Durante muitos anos, Deus mostrou sua paciência e sua bondade para com o povo, mas este o desprezou. Essa rejeição ao Senhor teve um alto custo para o rei e para a nação de Judá. Zedequias viu Nabucodonosor matar seus filhos, seus servos e seus conselheiros. Depois teve os olhos vazados e em seguida foi conduzido, acorrentado e humilhado ao exílio, e ali morreu. Além disso, parte do povo que não morreu com a destruição foi enviada para o cativeiro babilônico. Vida ou morte. O Senhor ordenou Jeremias advertir a nação, e ele fez isso por anos consecutivos. As pessoas tiveram a oportunidade de se arrepender e de evitar a destruição, mas ignoraram o alerta divino. Agora dependiam da piedade de Nabucodonosor, mas para tê-la deveriam se submeter a ele. O Altíssimo nos dá o livre-árbitro, pondo diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Ele adverte quanto aos benefícios e as consequências de ambos e nos dá a total liberdade para decidir. Deus aponta o caminho que ele deseja que sigamos, mas em tempo algum obriga ou constrange quem quer que seja a lhe obedecer. Andar no caminho da fé e, consequentemente, da dependência de Deus, conduz à vida plena e eterna ao lado do Senhor. Mas escolher a incredulidade e a autossuficiência leva à morte e à condenação espiritual. Amém? Irmãos, Deus hoje, assim como antes, nos dá escolha. Como aqui foi bem lembrado, Deus nos dá o livre-árbitro. Você pode escolher o que fazer, mas tenha em mente uma coisa: se você permanecer no pecado, se você permanecer no erro, se você permanecer acreditando que somente orar na tua casa vai te salvar a tua vida, você sabe muito bem para onde você vai. Porque o teu chamado é maior do que simplesmente você falar com Deus na tua casa. O teu chamado é servir. Nós somos filhos de Deus, mas também somos servos. Porque Deus nos chama para algo maior. Porque aqui não é a nossa morada. A nossa morada é com o Altíssimo. E para isso você tem que buscá-lo em todo o tempo. Né? E eu costumo dizer, eu tive isso em mente, que o livre-árbitro, ele não serve para o cristão. Porque você não pode fazer tudo que você quer. Porque vai, com certeza, contra a lei de Deus. O livre-árbitro é para o ímpio, que se acha e se denomina Deus em sua própria vida. Eu posso fazer tudo que eu quero, então eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou ter, eu quero ter, eu posso ter. Para ele serve o livre-árbitro. Mas para quem serve a Deus, não. Porque você tem que obedecer a palavra do Senhor. Se Deus te diz, não adulterarás, não adultere. Se Deus te diz, não matarás, não mate. Não fornicarás, não fornique. Se Deus te diz, honre a teu pai e a tua mãe, obedeça. Então para nós não serve o livre-árbitro, e sim a obediência no nome santo do Senhor. Se você ter esse livre-árbitro, você com certeza vai pecar mais do que você necessita pecar. Então eu estou dizendo que eu preciso pecar? Não, eu estou dizendo que somos falhos. Eu estou dizendo que nascemos pecadores e destituídos, todos fomos da glória do Senhor. Porém, ele enviou seu Filho para nos libertar. E a palavra de Deus nos diz que quando o Filho vos liberta,
verdadeiramente sereis livres. Então você é livre quando você aceita a Deus. Você é livre para ter as suas decisões. Você é livre para buscar a Deus. Porque Deus também nos diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ele não está te obrigando. Ele está te dizendo: se você quiser, siga-me, tome a tua cruz. Tomar a tua cruz é matar a tua carne, é deixar as coisas do mundo, é amar a Deus acima de todas as coisas, é deixar de lado o pecado, é deixar de lado seus vícios, é deixar de lado tudo aquilo que pode trazer sobre você a ira de Deus e amá-lo e servi-lo de todo o coração. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa abençoar a tua vida. Envia para que mais pessoas possam ser alcançadas e ter esse entendimento para que recebam também a Deus como seu único e suficiente Salvador em sua vida. A palavra de Deus precisa ser pregada, irmãos. A palavra de Deus nos diz como vão crer se não há quem pregue. Como vão acreditar, confiar, né, se não tem quem abra-lhes os olhos para que entendam quem és Deus, né? O nosso único e suficiente Salvador. O único Deus digno de toda honra e toda glória. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja contigo.